E aí, terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de literatura Vanguarda Europeia. Como não tem vinheta, como eu não tenho ilha de edição para aula como no YouTube, vamos nós na nossa aulinha de Vanguarda Europeia. Deixei um vídeo aí do Quer Que Eu Desenhe, muito bom vídeo explicando. Mas eu também quero deixar meu vídeo aí, minha contribuição singela, porém não menos significativa do que a outra. Vamos nós. Por que a expressão se chama vanguarda? Antes de tudo, página 89, unidade 4 do nosso livreto. Beleza? Por que eu chamo de vanguarda europeia? Vanguarda europeia é uma expressão que foi extraída do militarismo, que quer dizer vanguard. Vanguard é algo assim, eu não sou, o meu francês não é um dos melhores. Vanguard. Vanguard significa à frente, aqueles que estão na frente, na linha de batalha, aqueles que estão na primeira linha para combater, para lutar, para expressar, para deixar a sua marca. Então, essa expressão vanguarda, ela traduzida para o português, é um movimento que está à frente do seu tempo. É um movimento que surge para mostrar que existe algo além do momento do aqui e agora. Então, nesse contexto, eu preciso sempre dizer a vocês, e sempre que eu posso fazer isso, eu faço um paralelo entre o momento literário e o contexto histórico, para que a gente entenda. A gente vai ver que é um movimento de artistas, né? O movimento de vanguarda é um movimento de artistas que estão à frente de seu tempo. Lembrando que nós temos o final do século XIX e o início do século XX. O que está acontecendo aí nesse contexto histórico? No contexto histórico está acontecendo a Belle Époque, né? O Belle Époque, como alguns dizem, né? Os mais preparados, Belle Époque. Você sabe, eu não vou entrar no contexto de história, você sabe disso, embora eu seja apaixonado por esse momento. E também está acontecendo nada mais, nada menos do que a Primeira Guerra Mundial. E esse movimento da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, é um movimento que influencia todo o movimento de vanguarda. Todo movimento de vanguarda vai ser tocado, vai ser influenciado, vai ser permeado pela Primeira Guerra Mundial, os ares da Primeira Guerra Mundial, sem contar também que no contexto histórico estava acontecendo a euforia burguesa, a Revolução Industrial, o homem, a máquina, um novo conceito de se fazer sociedade. Isso tudo está efervescendo ali e o movimento surge. Dentro desses movimentos de vanguarda europeia, nós temos destaque para 5 movimentos de vanguarda. E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente trabalha isso em pré-vestibular, quando a gente trabalha isso na preparação para o Enem, a gente cria palavras-chave, a gente faz link para que você lembre e saiba diferenciar cada um desses movimentos. Tá bom? Então vamos começar com o movimento futurista. Todas as vezes que você ouvir falar de movimento futurista, anota aí, pessoal, você está falando sobre a relação do homem com a máquina e a velocidade. Futurismo, a gente não pode falar de futuro, professor? Pode, mas a palavra que na minha opinião, que melhor define esse movimento é essa coisa da velocidade. É o homem do futuro querendo encontrar-se com a modernidade. É o homem do futuro se despontando e a sua relação com a máquina. A máquina que aponta para esse homem um abandono, um distanciamento do passado e uma caminhada veloz para o futuro. Então, por isso que esse movimento é chamado de movimento futurista. E quem a gente tem nesse movimento futurista? A gente tem nada mais, nada menos aí um cara chamado Felipe Marinetti. Ele é o cara que escreve o Manifesto Futurista. Se você puder depois, com mais calmazinha, dá uma pesquisada sobre isso e procura saber sobre o movimento futurista. Ele é o grande nome
desse movimento futurista. E o movimento futurista, lembra que vanguarda é uma palavra tirada da frente de batalha, da linha de batalha, é uma palavra de cunho militar, como é que eu vou usar uma palavra? De polissemia militar, de um significado muito forte. O movimento futurista é um movimento que ele é voltado para essa coisa do radicalismo, do bélico, da luta, né? Qual era a proposta futurista? Vamos romper com o passado. Abaixo os museus, abaixo o passado, vamos acabar com essa coisa academicista. O futurista ele é tão radical que tem uma frase que o define muito bem. Ele diz que a guerra é a higiene do mundo. Olha a visão do futurista. Quando há guerra, o mundo é purificado, o mundo é limpo. É na guerra que, no calor do conflito, na intensidade da batalha, que o homem é depurado, a sociedade é depurada e o mundo é purificado. Esse é o conhecimento, esse é o desejo do homem futurista, que ele quer. Vamos acabar com o passado, vamos extinguir o passado. Para que museu? Porque o museu não me aponta o passado, o museu não me aponta o futuro, o museu me prende ao passado. Então eu quero ir para frente, eu quero olhar para frente, eu quero ir mais, eu quero ser mais, eu quero ver mais, eu quero viver mais. A modernidade está ali, logo na curva, vamos depressa. No Brasil, o grande nome disso é Oswald de Andrade. Oswald de Andrade, ele bebe dessa fonte futurista, ele trabalha sobre isso, não somente no futurismo, não. Ele também, quando você vê essa escola do cubismo, você vai ver Oswald de Andrade também colocando o seu dedinho lá. Mas nós estamos falando de vanguarda europeia. Então lembra desse cara, Filippo Marinetti. Tá? O Filippo Marinetti é o cara que escreve o Manifesto Futurista e ele trabalha isso. Então lembra dessa frase também, a guerra é a higiene do mundo. Isso é uma questão futurista. Então quando você vê uma pintura, né, onde você vê a presença de máquinas, quando você vê a presença daquilo que indica a modernidade, que é aquilo que indica um futuro, você está falando do movimento da escola de vanguarda futurista. Você, em contrapartida, também tem uma outra também, que é o cubismo. O cubismo ele trabalha as formas geométricas, e toda vez que eu falo de cubismo eu lembro de Pablo Picasso. Qual é o desejo do cubismo com este movimento? É acabar com a profundidade e criar formas planas, de tal maneira que essa forma plana sobreposta, as imagens sobrepostas, as imagens colocadas dentro de um espaço plano, de uma pintura plana, você consegue enxergá-la de todos os meios e modos, porque a planicidade dessa arte lhe permite olhá-la de um modo muito subjetivo, né? Simultaneidade é a palavra. Toda vez que você ouvir falar de cubismo, você vai lembrar de simultaneidade. É o homem que consegue enxergar esta obra plana, e aí você tem o uso da figura geométrica, e Pablo Picasso é fera nisso, ele é o cara nisso, que se você olha daqui, você consegue entender e ver a escultura, a imagem, a pintura. Se você olha daqui, você vê do mesmo jeito. Se você olha daqui também, você vislumbra neste plano sobreposto, nessa sobreposição de figuras planas, geométricas, que vai lhe permitir entender o cubismo e ver o cubismo. E qual é a intenção do cubismo? Essas figuras geométricas elas são usadas como uma forma de trabalhar aquilo que eu penso. Pablo Picasso e todos os artistas que se valem da escola cubista, eles usam a forma geométrica, eles acabam com a visão de profundidade e faz emergir o plano para expressar o seguinte: na pintura eu consigo trazer o que está no fundo para a superfície e aplainar isso e sobrepor isso de forma simultânea, em que todos vejam, em que todos entendam, em que seja traduzido a todos e para todos. Esse é a visão cubista. E aí você vem a terceira escola. A terceira escola
é o expressionismo. A palavra que define o expressionismo é subjetividade. A que define o cubismo é a simultaneidade. E a que define o expressionismo é a subjetividade. Por que é subjetividade? Qual é a intenção disso? É expressar o que se sente no inconsciente. Cara, tô te falando besteira. Apaga, 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 apaga. O inconsciente é o surrealismo, tá? Volta aqui a fita um pouquinho, me empolguei. O expressionista, ele deseja expressar a subjetividade, né? Ele deseja expressar aquilo que ele está sentindo no momento. E você vai ver isso. Por quê? Entra aí a Primeira Guerra. Na Primeira Guerra, os horrores da guerra mexeu muito com com o emocional do homem da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial mexeu com a estrutura e o conceito familiar, mexeu com a forma de se pensar e de se viver. A guerra traz o terror, a guerra traz o medo, a guerra traz o pânico. E aí você lembra de Salvador, você lembra de Muti, Muki, ou Muti, eu não sei falar o nome dele, tem o grande quadro mais conhecido de todos aí, quando você fala de expressionismo, que nada mais é do que o grito. É esse aqui. Esse quadrinho aqui, este camaradinho. Aqui, povo meu, o grito. E quem é que faz esse quadro? Esse quadro, ele é do como é que diz, cara? Eduard Munch. Eu não sei falar o nome dele. E ele faz essa tela, né? E qual é a ideia dele aqui? Ele consegue representar os traços andrógenos no momento de muita angústia, né? Aqui não é somente o ser que grita com a mão no ouvido, como se quisesse que tudo à sua volta parasse, cessasse, silenciasse. Mas se você prestar atenção à pintura que está contida aí, a natureza está em distorção, né? A geografia está em distorção. Por quê? Porque a subjetividade do homem está sendo posta em xeque. A subjetividade do homem está fazendo com que ele consiga expressar aquilo que ele está sentindo. E isso reflete não somente nele, mas em todo mundo à sua volta. E aí você tem o Eduardo Muti, que vai fazer o quadro Grito. Então o expressionismo, lembrando, o expressionismo trabalha com a subjetividade. E o cubismo? O cubismo trabalha com formas geométricas, trabalha com a simultaneidade, com as figuras planas. Aí sim, agora é o surrealismo. Quando você pensa em surrealismo, você vai pensar nesse carinha que a gente chama de Salvador Dalí. Você sabe e você conhece ele muito, muito bem. Essa é a figura que ele trabalha, desse tempo que vai desmanchando, correndo, esse tempo que vai se perdendo no tempo e vai fazendo com que o momento traga a libertação do que está no inconsciente. Aí sim, aí você vai ver um paralelismo entre a obra de Salvador Dalí e os pensamentos da psicanálise de Freud. É nesse momento do surrealismo que você vai ver isso, né? O homem buscando libertar o inconsciente, o homem tentando trazer à tona o que está no inconsciente e dele, uma vez se conhecendo e se familiarizando, torna-se livre, torna-se liberto das suas amarras, das suas cadeias. Esse é o surrealismo. E aí o grande nome aí é Salvador Dalí. Lembrando que lá no expressionismo, tá? No expressionismo você vai ter nada mais nada menos aqui no Brasil a digníssima Anita Malfatti com o seu quadro Abapuru, né? A Anita Malfatti ela
consegue expressar muito bem essa coisa e a gente percebe o quanto que ela bebeu nas fontes das águas do expressionismo. E o surrealismo, você vai ver o Salvador Dalí, Sigmund Freud, é o momento em que a psicanálise está emergindo, trabalhando o inconsciente, trazendo a podridão e os segredos como é que eu vou usar a palavra? E o fantástico do inconsciente, né, a fim de que o homem possa se libertar daquilo que está preso no seu próprio inconsciente. O Freud trabalha isso com muita maestria, tanto é que se torna o pai da psicanálise, e Salvador Dalí com os seus quadros, né, dando essa ideia do tempo que vai escorrendo entre os dedos, que vai passando pela mão, um tempo que está presente, mas ao mesmo tempo enigmático. E o último, para a gente fechar, é o dadaísmo. O que é o dadaísmo? O dadaísmo, assim como o futurismo, ele tem o seu posicionamento muito firme. Mas o dadaísmo, ele se opõe ao futurismo, porque o futurismo ele é extremamente radical. O futurismo ele é brigão, ele é aquele cara que se você olhou para ele já quer chamar pro tapa, já xinga todo mundo, xinga pai e mãe, já quer meter a mão na arma, quer bater, quer matar. Esse é o movimento futurista. Agora, o movimento... Olha lá, meu Robert lá, passando lá para vocês, terceiro ano. E o dadaísmo não. O dadaísmo ele tem um caráter demolidor no sentido de vamos quebrar com as convenções, né? Vamos mudar, o dadaísmo, ele é mais zen, entendeu? Ele é nihilista, ele assim, não está preocupado com nada, né? Você tem o Duchamp, que faz lá a questão do sanitário lá, que é a grande coisa dele, a grande figura, a grande expressão disso, do Duchamp. Você vê isso aqui no dadaísmo, aqui ó. É uma nova forma de se pensar arte, de se pensar. Vocês não vão pensar em nada. Você pega um recorte de jornal, vai juntando palavras, vai unindo frases, vai fazendo aquele mosaico, aquela salada mista de palavras e se não der em nada, bem-vindo. Isso é o dadaísmo. É a forma de se expressar rompendo com aquilo que é convencional e arbitrário, rompendo com aquilo que são regras impostas para a liberdade estabelecida. Tá bom? Então hoje a gente fecha a nossa aula de vanguarda europeia. Espero que vocês tenham entendido. Fez um vídeo aí de quase 20 minutos e vocês ainda tem mais um vídeo aí do Quer Que Eu Desenhe, muito bom, tá bom? E vão fazendo as suas anotações porque essa galera frequenta o Enem, essa galera frequenta os pré-vestibulares e você precisa estar atento para saber sobre essas coisas. Valeu? Tchau, tchau, forte abraço, fiquem com Deus, beijo no coração.